Eu sou o professor Marcos César Danhoni Neves, da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui para dar uma aula para a disciplina Diálogos, Arte e Ciência. E a aula de hoje será uma introdução à epistemologia e à história da ciência. Começaremos com o próprio conceito do que é epistemologia. A epistemologia é uma palavra que vem do grego, episteme, que significa conhecimento. E a junção de episteme mais logos significa o estudo do conhecimento. Mas também pode ser compreendido como um discurso da lógica, um discurso lógico. As raízes da epistemologia se perdem, não é, com a própria criação ou a natureza da filosofia. E a filosofia, obviamente estamos falando da filosofia ocidental, ela nasce lá na Grécia Antiga, não é? Na Grécia Helênica, com os pré-socráticos. Os pré-socráticos, como o próprio nome diz, é um conjunto de pensadores, não é, que estabeleceram conhecimentos antes de um divisor de águas chamado Sócrates. Não é? E os pré-socráticos são vários: Pitágoras, Epicuro, Zenon de Eleia, Tales de Mileto, não é? E que prepararam o terreno para a grande filosofia grega que influenciaria para os séculos seguintes todo o mundo ocidental. Sócrates viveu aí entre 469 e 399 antes da era cristã. Se utiliza esse marco temporal do cristianismo, que não é um marco, digamos, muito democrático, no sentido de que a gente poderia utilizar qualquer marco temporal, mas por questão cultural estamos utilizando aí, então, esse filósofo que nasceu aí por volta de 2.500 anos. E Sócrates vai ser aquele que será o luminar para dois outros grandes filósofos que estruturarão a filosofia grega, e a filosofia ocidental como um todo, que é Platão e Aristóteles. Os problemas relativos à filosofia que vai nascer desse conjunto de pensadores é qual a natureza da mente humana, ou seja, com a filosofia da mente. Qual a natureza do mundo e do universo? O universo pensado aí como a matéria. E aí estaríamos num campo muito além da física, conhecido como metafísica. Qual a natureza da relação entre mente e matéria, de tal forma que o primeiro possa conhecer o segundo? Aí estaríamos no reino da própria epistemologia. E qual a natureza da ciência? Que seria a filosofia da ciência ou a teoria do conhecimento, que seria mais correto chamar dentro do marco da filosofia grega. Bom, começamos então com Sócrates. Sócrates é o grande sintetizador das interrogações humanas com respeito ao conhecimento. Ele é dono de uma frase célebre, porque Sócrates, o método socrático, o método que ele inventa, é um método para interrogar a própria consciência e, afinal, saber o que não se sabe. Ou seja, a frase só sei que nada sei. Sócrates incomodava aos poderosos de sua época, porque os poderosos se valiam dos conselhos de sofistas. Os sofistas basicamente eram quase como adivinhos, que vendiam uma filosofia que a gente poderia chamar até filosofia de botequim. E Sócrates cria aquilo que a gente poderia chamar até de a verdadeira filosofia, o interrogar permanente da consciência. Ele foi denunciado por dois sofistas e poetas ruins de época, Meleto e Licão, pelos crimes, entre aspas, de impiedade para com os deuses, porque ele não se valia da autoridade de um deus para dar as respostas corretas, e corrupção da juventude, porque ele, de alguma forma, ia contra o sistema educativo de época que não conduzia a um interrogar da consciência. Portanto, ele é condenado à morte pelo envenenamento com a cicuta. No quadro a gente pode ver a cicuta sendo ofertada a ele nos seus últimos momentos. E o importante é que Sócrates, criando esse método, ele cria inclusive uma entidade, o daemon, esse demônio socrático, que perturba a nossa consciência para dizer e para reconhecer aquilo que não sabemos, porque reconhecer o que não sabemos é construir a verdadeira sabedoria. Ele vai influenciar profundamente um outro personagem, que é o senhor Platão,
né? Platão, inclusive, assiste, né, praticamente aos últimos momentos de vida do mestre, né? E Platão cria uma escola, né, a Academia Platônica, né, que vai perdurar por séculos, inclusive. De alguma forma, se apoiando nos ensinamentos socráticos, Platão entende o conhecimento, ele coloca o conhecimento dentro de um campo que ele batiza de a teoria das ideias. Não é? Aqui eu apresento um quadro que é um quadro do Renascimento, portanto um quadro que foi pintado 2000 anos após aqueles acontecimentos, não é? Que marcaram a filosofia grega, não é? Em que ele coloca no centro do quadro os dois principais personagens pós-socráticos, não é? De um lado Platão, não é? E de outro lado Aristóteles, não é? E os vários personagens que estão aqui praticamente são os pré-socráticos, mas há também pós-socráticos, inclusive, né, um árabe, Al-Hazen, não é? Uma mulher, que é Hipácia, não é? Mas há Epicuro, há Zenon de Eleia, ou seja, todos os grandes que fizeram a filosofia grega. Não é? Então, a teoria das ideias de Platão, ele a expõe num livro, no seu grande livro chamado A República, não é? Em que ele coloca prisioneiros, é um mito, uma alegoria, em que ele coloca prisioneiros que são agrilhoados desde a mais tenra infância dentro de uma profunda caverna, não é? E esses prisioneiros têm os pescoços, braços e pernas agrilhoados, de tal forma que eles não podem se virar para trás. Né? E atrás deles arde uma estranha fogueira, esses são os prisioneiros, arde uma estranha fogueira que projeta na parede à sua frente, né, sombras. E como eles viveram sempre com essa visão, a visão das sombras, eles acreditam que sombra e realidade se confundem. Não é? Mesmo que um deles consiga quebrar os grilhões, não é? Escalar, não é? As paredes da caverna e se mostrarem à superfície, ao sol, e descobrir, enfim, que a sombra não é uma entidade real, mas simplesmente a interposição de um objeto real diante de uma fonte luminosa, natural ou artificial, né? E voltar para tentar convencer os colegas de que aquilo que eles veem não é a realidade, ele não terá condições de fazê-lo. Então, o que ele mostra, de alguma forma, é que o campo do conhecimento, a construção do conhecimento, está na idealidade. Não é? Na teoria das ideias, no intelectual. É o intelecto que forma a construção, e ele diz que os sentidos, não é? Os sentidos não conduzem à razão. Não é? Há um filme que depois pode ser acessado, né? A gente sugere para a compreensão do mito da caverna, né? Que pode ser encontrado aí nesse link aí. É um filminho do YouTube. Bom, antes que a gente passe para o positivismo, é importante que a gente cite o outro grande personagem, que é Aristóteles. Aristóteles vai nadar contra a corrente platônica, em que Aristóteles dá a razão aos sentidos para a construção do conhecimento. E é Aristóteles que fará, digamos, a grande síntese que perdurará no mundo ocidental por cerca de 2000 anos. Né? Ele será o autor de grandes obras, especialmente devotadas à astronomia, o Decaelo, ou a cosmologia, o Physis, né, o Metafísica, né, a Ética Nicômacos, entre outras obras que orientarão a filosofia no mundo ocidental por cerca de 2000 anos. Obviamente, o tempo passa, os séculos passam, não é? A filosofia aristotélica depois é substituída na revolução científica do Renascimento, né, com nomes como Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Tycho Brahe, Johannes Kepler, né, e, obviamente, Galileu Galilei, cujos trabalhos derivarão aquilo que depois será chamado de um método científico, não é? O que vai ser depois uma das interrogações da epistemologia, né? E a grande síntese de Newton, não é? Que também é uma grande síntese de René Descartes, ou cartesiana, que vai criar aí um método de interrogação da natureza baseado na física
que advém da ciência tanto galileana quanto da ciência newtoniana. Não é? Vai ser conhecido como mecanicismo, no qual todas as ciências deveriam se pautar, não é? Para, digamos assim, poder prever as consequências, não é, de uma alteração de qualquer sistema, seja ele biológico, físico, químico, matemático, e também, não é, com o positivismo de Augusto Comte, né, chamado de o primeiro positivismo, não é, deveria também atingir as ciências humanas e sociais. Então o positivismo vai ser um movimento filosófico que vai, de alguma forma, enterrar ou marcar o fim da teoria do conhecimento, não é, colocando no seu lugar uma filosofia da ciência. Não é? A teoria do conhecimento, é bom lembrar, ela se baseava sobretudo na metafísica, ou seja, um pensar que ia além da física, né? Na busca da compreensão, da interrogação do próprio ser que se expressa, que constrói a filosofia e todo o conhecimento. Não é? Então a metafísica estaria fora desse âmbito da concepção kantiana. Não é? Então, na filosofia da ciência, o conhecimento é produzido pela razão, ou a razão aí definida como aquilo que as ciências fazem, as realizações da ciência. Né? Então, o Comte vive aí no século XIX, né, onde ele constrói o seu primeiro positivismo, e o positivismo dele está baseado no discurso do método do René Descartes, né? E o positivismo inicial dele é depois aprimorado, não é, pelo positivismo lógico ou empirismo lógico, que está firmemente alicerçado ou ligado ou estruturado sobre as leis da física e da mecânica clássica. Não é porque se pensava, não é, até o final do século XIX, que toda a física, toda a cosmologia, toda a grande ciência, né, estava definida pelas realizações que Newton havia feito ali no século XVII. Né? Ou seja, né, se a ciência seguisse aquela metodologia, né, tudo poderia ser derivado, né, de uma física e de uma matemática em que, através de equações temporais, levantavam tanto o passado distante como o futuro. Então, não é, a biologia foi reduzida a um biologismo, não é, a psicologia a um psicologismo, a história a um historicismo, e tudo era atrelado, não é, a essa concepção da física e da matemática clássica. Não é? No entanto, toda essa ciência positiva conduziu a humanidade aos maiores massacres do século XX, né, que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a ciência positiva nos deram a guerra química, na Primeira Guerra Mundial, né, com os gases tóxicos, nos deram os campos de extermínio, né, que é o massacre, que a gente pode dizer que é até filha da química, né, e as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Né. Então, se começa a pensar, digamos, não se começa, porque isso era feito, né, principalmente no final do século XIX, né, com um grande epistemólogo desse século, que é o Pierre Durand, né, e depois Bachelard, né, e no início, até a década de 30, que começa com Popper, né, mas a partir da Segunda Guerra Mundial, esse debate sobre a epistemologia, sobre a natureza do conhecimento, não é, ela se torna ainda mais contundente, não é, e o século XX inaugura aquilo que eu chamo de o ceticismo epistemológico. Não é? Por exemplo, nós estudamos os fatos, estamos sobre os fatos, alargamos nossas experiências, né, sobre esses fatos, aprofundamos os nossos conhecimentos dos fatos, mas existe uma pergunta anterior. Mas, afinal, os fatos existem ou existem somente fatos interpretados por alguém ou à luz de uma ou outra teoria? Ou seja, os fatos são fatos ou são fatos teóricos? Bom, então, como considerações finais, nós vamos aqui colocar como marco, né, alguns dos grandes epistemólogos do século XX. Um eu já citei, que é o Karl Popper, né, que diz que todas as teorias são falsificáveis. São falsificáveis em que sentido? O sentido em que, quando há a proposição de uma nova teoria, os proponentes ou os defensores da teoria anterior tentam falsificar aquela nova teoria, ou seja, dizer que ela não funciona, que ela é falsa.
né? Se a nova teoria resistir a todas as tentativas de falsificação, ela não é falsa, né? Já o Paul Feyerabend diz que nenhuma teoria é verdadeiramente falsificável, tudo vale. Ou seja, né, ele dá, digamos, até um sentido à metafísica na teoria do conhecimento, que a gente já citou anteriormente. Não é? O Lakatos, não é? Inclusive o Paul Feyerabend escreve um livro famoso chamado Contra o Método. Né? O Contra o Método seria uma troca de correspondência entre Lakatos e Paul Feyerabend, mas o Lakatos morre antes da publicação do livro, né? E o livro fica, digamos, só com a opinião ou as proposições do Paul Feyerabend. Mas o Lakatos diz que a ciência é orientada por programas de pesquisa e é ela que define o que é o conhecimento ao final. Não é? E o grande epistemólogo, né, que em 1962 escreve A Estrutura das Revoluções Científicas, que é o Sr. Thomas Samuel Kuhn. Ou seja, os paradigmas condicionam o ver na ciência. Ou seja, nós não vemos o que vemos, mas vemos aquilo que as teorias nos induziram a ver. Não é? Então esse é o Sr. Henri Lakatos, morto em 74. Não é? E o Lakatos, é importante, ele cita uma história em uma de suas obras para mostrar a questão do trabalho dos cientistas e de suas crenças. Eu vou ler esse trecho. Não é? Ele diz o seguinte: a história é a respeito de um caso imaginário de mau comportamento planetário. Então, valendo-se da mecânica de Newton, da sua lei de gravitação e das condições iniciais aceitas, um físico da era pré-einsteiniana calcula o caminho de um planetazinho recém-descoberto. Mas o planeta desvia-se da trajetória calculada. O nosso físico newtoniano considera acaso que o desvio era proibido pela teoria de Newton e, portanto, uma vez estabelecido, refuta a teoria de Newton? Não. Ele vai sugerir que deve existir um planeta P', até então desconhecido, que perturba a trajetória do planeta P. Ele vai calcular a massa, a órbita, etc. desse planeta hipotético e em seguida pede a um astrônomo experimental que teste a sua hipótese. O planeta P' é tão pequeno que nem o maior dos telescópios disponíveis pode observá-lo. O astrônomo experimental solicita uma verba de pesquisa a fim de construir um telescópio ainda maior. Em 3 anos, o novo telescópio fica pronto. Se o planeta P' fosse descoberto, ele seria saudado como uma nova vitória da ciência newtoniana, mas não o é. Porventura, o nosso cientista abandona a teoria de Newton e sua teoria, cuja ideia é a do planeta perturbador? Não. Ele sugere que uma nuvem de poeira cósmica esconde o planeta de nós, calcula a localização e as propriedades dessa nuvem e solicita uma verba de pesquisa para enviar uma nave ao espaço a fim de pôr à prova os seus cálculos. Se os instrumentos do satélite, possivelmente instrumentos novos, baseados numa teoria pouco testada ainda, registrassem a existência da nuvem hipotética, o resultado seria saudado como uma vitória extraordinária da ciência de Newton. Mas a nuvem não é encontrada. Por acaso o nosso cientista abandona a teoria de Newton juntamente com a ideia do planeta perturbador e a ideia da nuvem que o esconde? Não. Ele vai sugerir agora a existência de um campo magnético naquela região do universo que perturbou os instrumentos do nosso satélite. Um novo satélite então enviado ao espaço. Se o campo magnético fosse encontrado, os newtonianos comemorariam o encontro como uma vitória sensacional. Mas ninguém o encontra. Isto é considerado como uma refutação da ciência de Newton? Não. Ou se propõe uma engenhosa hipótese auxiliar, ou toda a história é sepultada nos poerentos volumes das publicações especializadas e nunca mais se toca no assunto. Então, o que o Lakatos diz, não é? Ele coloca um pouco da falsificação de Popper, ele coloca um pouco dos programas de pesquisa, não é? E coloca também um pouco daquilo que depois o próprio Paul Feyerabend diria que nem todas as teorias são falsificáveis, não é? Então, aqui há muito da crença, né? Não a crença religiosa, óbvio, né? Mas a crença na ciência e de seus métodos, não é? Então, obrigado, né? E terminamos aqui com esse apoio da epistemologia para a compreensão não somente da ciência, mas também da arte e principalmente da relação arte e ciência. Obrigado.